Vamos lá, dia 1º de julho, fazer o nosso fechamento com um resumão aí do semestre. Um semestre muito negativo, né? Fazia muitos anos que a gente não via um semestre tão ruim, né? Apenas como alguns dados aqui de curiosidade, né? O S&P, pior semestre desde 70, Nasdaq desde 2002, né? Bitcoin teve o pior trimestre desde 2011 e por aí vai, né? Muito das causas aqui que a gente já falou, pressão inflacionária e aumento da taxa de juros, faz com que o mercado comece a prever muito do lado de recessão, né? E isso, claro, essa falta de previsibilidade deixa os mercados bastante incertos, né? Foi uma semana muito negativa no geral para os mercados como um todo, tá? Pensando na linha de commodity, ações globais, Europa, América, aqui no Brasil também. Apesar de hoje, dia 1º de julho, ter sido um pregão muito mais positivo, né? A gente viu aí altas interessantes em todas as frentes, né? Em cripto também, tá? Então vamos pegar esses pontos aqui que a gente acabou de mencionar. Eu acho que uma questão curiosa, a gente estava até comentando aqui internamente, meio que sem perceber, o dólar abriu em junho, dia 1º de junho, estava 4,75, hoje o fechamento a 5,32, uma volatilidade absurda, o dólar aí que subiu mais de 10% nesse período, né? Se a gente lembrar, o ano começou o dólar na casa dos 5 alto, 5,50, talvez 5,60, chegou a mais ou menos 5,70, baixou para 4,70 e pouco, voltou para 5, enfim, acho que mostra muito a questão cambial, não só os fatores internos de Brasil, muito por conta dessa pressão na questão política, na questão fiscal, mas claro, o cenário macro acaba falando muito mais alto. A gente falou aí nos últimos fechamentos o quanto que o Brasil está barato, lá fora também muito atrativo, né? Muitas empresas aí abaixo, inclusive, do seu preço de IPO, faturando algumas vezes 5, 6 vezes mais. Então tem muita coisa interessante no mercado, mas ainda o curto prazo requer bastante cautela, principalmente por conta de fatores macro. A gente vai falar de índices de PMI e tudo que a gente está observando para a gente começar a ver um fluxo muito maior para ativos de risco, tá? Então quando a gente entra aqui na parte de Venture Capital, não tem muita novidade, a não ser um pouco mais do mesmo. A gente vê, acho que uma coisa diferente das outras crises é que tem muito dinheiro ainda, os fundos estão muito capitalizados, porém estão segurando muito capital. E quando segura muito capital, é natural que os valuations das companhias, das startups, acabam vindo com um desconto muito maior. E o pessoal, assim como a gente já olha, buscando muito mais as companhias que se preocupam mais com o seu caixa, com a sustentabilidade dos negócios, tá? Na parte de ações, acho que uma informação aqui da Amazon, que eu anotei, né? A Amazon teve a maior queda semestral desde 2001, tá? Caindo aí quase 50%. E o interessante, que antes da gente entrar para o nosso tema, que é cripto, várias das companhias de tecnologia, principalmente aquelas com crescimento mais acelerado, e seu crescimento mais na perpetuidade, algumas delas caindo inclusive mais do que Bitcoin e Ethereum, né? Para ver o tamanho aí da queda que a gente está tendo no setor como um todo, né? Na parte de cripto, eu acho que é o que a gente tem mais aqui a falar antes da gente entrar no fundo, né? O Bitcoin, que hoje está na casa dos 19 mil, chegou a bater 18 e pouco, muito com a questão do contágio que a gente já falou, né? De projetos muito especulativos, né? Alguns fundos muito alavancados, e a história serve bastante para a gente aprender o que acontece, né? Quando os mercados têm uma correção mais forte, né? Quando a maré baixa é que a gente realmente vê aí quem está pelado e o bicho pega, né? Então, o que tem acontecido? FTX anunciou ontem a compra da BlockFi, né? A BlockFi, que era uma referência muito grande, só para ter uma noção do tamanho da queda e do contágio, né? A BlockFi, que sofreu um contágio muito maior por conta da Three Arrows, que é um fundo que devia muito para a BlockFi, né? Ela estava com valuation na casa de 4,8 bilhões de dólares, foi vendida por míseros 25 milhões de dólares para a FTX, foi um baita negócio, né? O que a gente chama de paralelo, basicamente a mesma coisa que aconteceu na crise da internet em 2000, muitas das grandes companhias da época, como a AOL, Yahoo, a própria Amazon também, aproveitando para comprar esses competidores que têm um negócio saudável, porém no momento insustentável por contágio de outras companhias que eram muito mais especulativas, tá? Então, o que a gente vê na questão de cripto? A gente está vendo muito fundamento assim, intacto por longo prazo,
mas o curto prazo ainda é completamente imprevisível, a gente precisa entender até onde vai esse nível de contágio com as companhias, né? A gente tem Celsius, Babel, 3AC, Voyager, a BlockFi que acabou de ser comprada, CoinFlex, enfim, é realmente complexo de se entender se é um momento de comprar. Que está tudo muito barato, acho que sem sombra de dúvidas quando a gente olha o longo prazo, mas assim, é o momento de ter mais cautela para essa alocação de maior risco até a gente ter uma noção maior, tá? Quando a gente entra aqui para o Pascal, nosso fundo, de novo, foi um mês assim muito negativo, né? A gente que vem sofrendo bastante, independente das empresas serem multi-qualidades, todas elas que a gente tem nível de endividamento quase zero, fluxo de caixa muito positivo e crescente, estão sofrendo bastante, né? A gente teve uma queda aproximada de 13% em junho, o Ibovespa caiu 11%, né? A gente está caindo no ano aí mais ou menos 43%, 44%. Mas o dado interessante são os hedges que a gente tem, né? Que o número 1 é o hedge dinâmico de dólar, tá? Que protegeu bastante a carteira pelos níveis de risco que a gente tem, né? Quando eu falo risco, são ativos que tendem a ter um retorno muito maior, consequentemente acaba sofrendo nesses períodos. Essa proteção faz com que a gente tenha uma queda muito paralela e similar a fundos com um grau de risco muito menor, inclusive com exposição local, tá? Então, assim, a gente está olhando sem precedentes o que aconteceu, o pior semestre nosso desde 2017, né, quando a gente tinha a nossa carteira, mas olhando para o longo prazo, a gente está muito animado com os níveis de preço que a gente está conseguindo aumentar algumas posições, tá? Então, na ponta positiva, a gente teve no mês de junho, CrowdStrike subiu 10%. A gente vem ganhando bastante com o CrowdStrike, compramos basicamente na bacia das almas aí, das quedas, pelo menos até então. Teladoc, que já vinha apanhando muito, caindo próximo a 90%. Inclusive, de novo, valuation muito menor do que a empresa que ela comprou, que a gente tinha na carteira, que era a Livongo, né? Subiu 7%. Microsoft, que dentre as Big Techs tem segurado um pouquinho mais nessa queda, subiu 3%. E na ponta negativa, né, primeira vez aí 3R sofrendo bastante, principalmente com essa correção do petróleo, caiu quase 28%. BlockFi, né, Square caiu 22%, muito ligado à questão dos criptoativos, né? BlockFi que está num nível de preço inferior a 2018 e com faturamento nada mais, nada menos do que 22 vezes maior, né? Então, assim, completamente fora da realidade, dando um ponto de entrada muito interessante. E Twilio também caindo 20%, né? A questão de Twilio é muito mais que ainda não é uma empresa rentável, apesar do seu crescimento, né, e uma previsibilidade muito confortável de já se tornar lucrativa no próximo ano, e a previsão anterior era para 2024, mas acaba sofrendo mais justamente por ter esse retorno mais esticado, tá? E para a gente finalizar, eu acho que é muito compreender o momento atual e em termos de alocação, tá? A principal, assim, os principais motivos da crise atual e dessa correção de preços generalizada vem muito pela questão da inflação, né? Da artificialidade toda que teve durante a pandemia e da incógnita aí de saber até quando vai a alta de juros para segurar esse aumento de preços generalizados que começou, claro, na cadeia de suprimentos, né? Uma inflação de oferta e não tanto de demanda, tá? E o que a gente traduz com isso? Esse tipo de comportamento, esse tipo de causa não afeta diretamente as companhias de alta qualidade, as companhias que a gente tem previsibilidade, que tem qualidade, que são líderes nos seus respectivos setores, né? Então, assim, claro que impacta o curto prazo, independente, acho que da classe de ativos, está claro aí que são quedas generalizadas, mas quando a gente aproveita esses momentos com essas empresas que a gente está falando, a gente tende a ter um retorno muito, muito interessante, tá? E para finalizar, eu acho que o último ponto aqui que a gente está olhando é a questão dos PMIs, né? Que basicamente de produção industrial, ele já vem mostrando uma queda mais representativa, Europa, Estados Unidos, o que no primeiro momento a gente identifica como um possível pico inflacionário, tender a cair, e o próximo passo é a gente entender até onde vai esse aumento de juros, tá? Para impactar o resultado das companhias. A gente tem conversado isso aqui, o próximo impacto que a gente deve ver, acho que o primeiro foi no comportamento do que eu acabei de falar, e o próximo passo é realmente comprimir os earnings aí das companhias, né? O resultado das companhias. E aí, quando a gente vê isso, a gente começa a ter uma previsibilidade muito maior para aumentar ainda mais as alocações, de novo visando longo prazo.
Beleza? É isso, um ótimo final de semana e bom julho para todo mundo. Abraço!